Vamos fazer uma reflexão a respeito do livro de Tiago. Bem no final, ele faz algumas considerações e nos dá alguns conselhos para que a igreja fizesse diante de circunstâncias adversas ou de saúde que alguém estava passando em determinado momento. Então diz assim em Tiago, capítulo 5, versículo 13 a seguir, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes os façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Em oração da fé, salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Então existe aqui, nessa cura e unção com óleo, alguns fatos que nós devemos observar. Primeiro, oração. É necessário que haja oração em nome do Senhor Jesus Cristo. A unção com óleo é um símbolo ou algo que representa a presença de Deus na vida daquela pessoa, a presença do Espírito Santo, ou até um meio curativo mesmo, que se usava óleos, para determinadas doenças. E aí nós podemos dizer que aquela pessoa estava selada com o Espírito Santo de Deus. Mas o fundamental é a oração da fé, é crer que aquela pessoa vai sair daquela situação e vai ser curada. Aqui a Bíblia diz que salvará o doente, e se tiver ouvido o pecado, serão perdoados. Então, muitas vezes nós omitimos de fazer aquilo que somos aconselhados a fazer e batemos de frente, somos contra até, porque aprendemos com determinada igreja, ou aprendemos com algum conhecedor bíblico que coloca, não, agora não precisa mais, não tem necessidade. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que quando a gente faz uma oração, coloca óleo sobre a própria pessoa se sente confortada, não pelo óleo, mas pela presença do Espírito Santo, que começa a ser transbordada na vida daquela pessoa. E a oração com óleo é um selo, é algo que fica impregnado, é algo que representa a presença do Espírito Santo. E nós temos certeza, quando nós fizemos isso, obedecendo a palavra de Deus, as coisas mudam, as coisas vêm acontecer de uma forma maravilhosa. Porque se Tiago estava orientando a fazer, porque resultados positivos tinha. E ele diz assim que até a oração. Aí nós podemos questionar, mas é oração? Sim, é oração. Mas ele também pede para que ungisse com óleo. Ele pede, ele fala, unja com óleo. Então, se nós distorcemos isso, nós vamos ficar tão céticos em algumas coisas que a Bíblia nos diz, e batemos de frente, somos contra. Não, vamos ceder à vontade de Deus, vamos fazer aquilo que o apóstolo Tiago estava dizendo para que nós pudéssemos fazer. Então, nesse domingo, nós vamos fazer isso na nossa igreja, nós vamos ungir as pessoas com óleo, nós estamos no novo espaço, vamos ungir, declarando que aquele lugar é do Senhor, que aquele lugar foi separado para que nós possamos unir como um povo escolhido, como igreja, para adorar a Deus, glorificar ao nome daquele que vive e reina para sempre, e que pessoas se achegam e pessoas sejam salvas, e que a palavra de Deus seja divulgada. Esse é o propósito. Então nós vamos nesse domingo fazer isso, assim como o Tiago estava pedindo. A Bíblia no Novo Testamento não diz para nós sair urgindo as coisas, mas por que não fazermos também, Por quê? E cremos que a oração da fé vai fazer coisas maravilhosas. A oração da fé vai levantar, vai fazer com que as coisas caminhem de uma forma tremenda. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.